pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Bailarina. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como vocês podem começar a aprender inglês na casa de vocês, nesse momento de isolamento social, ou se caso vocês já tenham um contato maior com a língua, já faz um cursinho, como vocês podem desenvolver e melhorar o inglês e a pronúncia de vocês, tá bom? Então, bora lá ao vídeo. Eu não sou expert na língua, eu não sou a própria estrangeira, tá bom? Eu ainda estou em um processo de aprendizagem, de desenvolvimento na língua, para que um dia eu possa me tornar fluente. Então hoje vou compartilhar com vocês algumas dicas que foram importantes para mim, contar um pouquinho da minha história, de como foi, de como está sendo aprender inglês, porque eu sou uma pessoa que não tem facilidade. Então foi um processo longo, né, de mais ou menos 6, 7 anos. Então bora lá que eu vou falar para vocês algumas diquinhas. A primeira dica é que é muito importante que vocês busquem a vontade de vocês. Não adianta vocês tentarem, principalmente, aprender uma língua nova se vocês não tiverem vontade e se vocês não se sentirem confortáveis com ela. Eu acredito que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Então você precisa conhecer você, né, e saber se realmente é o momento para você aprender uma língua nova. Você tá confortável para isso? Você tem essa vontade? Então pense nisso. Se você sabe que você tem essa vontade, que você tá determinado o suficiente para isso, vai lá e faça. Mas se você sabe que você não tá, não é o seu momento, você não se sente confortável, pra você ainda é um dilema, não tente fazer isso. Sabe por quê? Se você não tiver naquele momento, tiver aquela vontade, você não vai ter uma aprendizagem efetiva, você não vai tirar o melhor proveito daquilo. Você pode estar perdendo o seu tempo em que você poderia estar gastando com outra coisa, né? Você poderia estar gastando dinheiro com outra coisa, porque querendo ou não, se você não aprender em casa, enfim, você for buscar por um cursinho, você vai estar gastando, é um investimento. Então se conheça, saiba dos seus objetivos, saiba do que é melhor pra você nesse exato momento e invista ou gaste o seu tempo realmente se for algo que você irá tirar o maior proveito e será benéfico pra você de alguma forma. A gente também sabe, né, que tem aquela maneira de aprender inglês por necessidade. Então, às vezes, não é nem relacionado à sua vontade ou quanto você quer aprender isso, mas às vezes é realmente por necessidade. Você precisa almejar um emprego novo, você precisa subir de cargo, você precisa almejar algo diferente e você tem a necessidade de aprender a língua naquele exato momento. Então, às vezes, não tá ligado com o quanto de vontade ou o quanto você tá se sentindo confortável. Às vezes, realmente necessidade. E aí é um pouquinho diferente, né? Porque você vai ter que se adaptar, querendo ou não, com o aprendizado, né, de uma língua nova. Mas lembrando sempre, né, no teu futuro ou no teu objetivo maior, se você almeja um cargo ou subir de nível onde você tá, querendo ou não, você vai precisar passar por aquela etapa, né, de aprender uma nova língua e vai ser difícil, gente, não é fácil, é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado, é uma língua diferente, sabe? Por mais que as pessoas falam, aprender inglês é muito fácil, é uma língua fácil, mas não é pra todo mundo, sabe? Não é todo mundo que vai achar aquilo incrível e super fácil e se adaptar muito rápido, não. Então, como eu disse, é uma caminhada, é um processo e cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de aprender e pra mim ainda vem sendo um processo, não é tão fácil assim, sabe? Envolve muita coisa, não é só você aprender, é você ter um contato com pessoas que também falem, pra você treinar a tua pronúncia, treinar a tua conversação. Então, tipo, é realmente um processo que você não vai aprender assim de um dia pro outro, né? Você precisa passar pelas etapas, sabe? É necessário. Então, sim, há duas maneiras de aprender inglês. Aquela por necessidade ou aquela por curiosidade e vontade, né? E muitas das vezes sem buscar um objetivo ou buscando um objetivo, tá? Então a gente tem essas duas maneiras. A segunda dica, principalmente para você que quer aprender inglês em casa, nesse momento de isolamento social, quer começar a ter um contato com a língua, por mais que você não queira, meu Deus, quero aprender e pronto. Não, às vezes você tá com um tempinho sobrando, tem curiosidade de aprender a língua, ou busca, né, um dia poder investir nisso, ou se caso não puder investir nisso, quer começar a aprender em casa, então você tem sim um arsenal de conteúdos
aqui no YouTube com videoaulas ou em sites específicos também. Então busque aprender a gramática. Se você não sabe nada, comece do zero, comece do seu jeito e busque também em sites específicos que possuem explicação para isso, que possuem exemplos. Lembrando que vocês precisam ter um caderninho específico para isso. Pegue um caderno antigo, escreva lá em inglês e dedique o seu tempo para aquilo. Coloque tudo no caderninho de vocês, lembrando também que vocês precisam criar uma rotina de estudos e com uma frequência. Pegue a sua semana, veja lá, eu posso aprender toda segunda, eu posso aprender toda segunda e quarta, toda terça e quinta, não sei. O que for melhor pra você, na frequência que você ache melhor. Uma vez na semana ou duas. O tempo que você puder dedicar a isso, você vai lá, pega o seu caderninho, se prepara pra aula e aprenda, né? Tentando sempre tirar o maior proveito disso e tirando cada proveito do tempo que você tá gastando. Porque às vezes você não tem o tempo, né? E você encaixa, né, esse estudo, essa frequência ali. Então tire o maior proveito disso. Pra quem faz cursinho, é um pouquinho diferente, porque você tem o material, às vezes você tá tendo aula online. Pra quem não tem isso, às vezes desanima um pouco, sabe? Tipo, por onde eu vou começar? Você não tem as coisas ali na sua mão, você precisa ir atrás. Você precisa parar, sentar, buscar um conteúdo legal na internet e ir anotando do seu jeito no caderninho. Você não tem um fácil acesso ao conteúdo e às vezes isso desanima um pouco, mas isso não pode te deixar pra baixo e fazer com que você perca a sua vontade. Se você realmente acredita naquilo, se você realmente quer buscar isso, vai lá e faça, por mais que seja difícil. Eu sei que é muito difícil, né, poder falar sobre isso e não tá no lugar da pessoa, eu sei. Mas, ai gente, tentem buscar o que tiver mais fácil pra vocês, vão lá, busquem o conteúdo e escrevam no caderninho de vocês da melhor maneira possível que você acha que seja um aprendizado da melhor forma pra você mesma, sabe? Então se conheça, saiba qual é o seu método de aprendizagem, saiba o que você precisa melhorar, o que você precisa aprender. A segunda coisa é pra quem faz cursinho, como eu disse, eu já tô em um processo muito longo de aprender inglês e eu não aprendo em casa, eu realmente comecei a fazer cursinho quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, eu entrei pra um cursinho aqui perto, não era um curso com nome nem nada, era literalmente um cursinho de inglês. Só que ele era um cursinho muito infantil. Por mais que eu tivesse 10 anos, 11, era um cursinho muito infantil. Eu literalmente ia pra aula de 2 horas ou 1h30 e a professora chegava pra turma e falava: galera, pipa em inglês é kite. E aqui estão os materiais pra vocês fazerem uma pipa. Era essa a aula que eu tinha no curso de inglês. Então, meus pais estavam gastando dinheiro, eu estava gastando meu tempo podendo realmente estar aprendendo inglês e eu literalmente ia pra uma aula e saía da aula aprendendo apenas uma palavra. Eu acho que vai muito da mentalidade, como eu disse, da vontade que você tem. Tipo, eu tinha 10 anos, mas eu tinha vontade de aprender. E pra mim, aprender uma palavra por aula não era o suficiente, até porque você não aprende inglês aprendendo palavras, né? Você tem toda uma estrutura e tudo, né, um conteúdo que você precisa aprender à parte. Eu tava gastando tempo, investimento ali e não tava dando resultado. E aí em 2013 eu decidi trocar de curso. Eu tinha 12 anos e eu fui pra um curso um pouquinho diferente, com uma temática diferente. E como era a temática desse curso? Você tinha vários níveis, obviamente. Você entrava no curso, fazia seu nivelamento e você tinha o seu nível. Só que todos os níveis tinham a mesma aula, na mesma sala. Então você estava no primeiro nível e a pessoa estava no último nível do Teams e todos estavam na mesma sala. Naquele momento, pra mim, era muito complicado, porque quando eu entrei, eu ainda estava aprendendo, show, eu tava lá no nível inicial, então pra mim tava tudo bem. Só que eu passei 6 anos no Teams. Então, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, mais ou menos em 2018, eu era a mais velha do curso, eu tava no maior nível da turma, e eu tinha que ensinar pra uma criança de 8 anos que tava começando. Tipo, a temática do curso era essa. Quem estava no nível maior tinha que ensinar um conteúdo, uma matéria, um exercício para criança menor. Então a Amanda, 16, 17 anos, não aguentava ensinar para uma criança de 8. E isso é muito relativo. Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, e eu fui uma delas. Eu não gostava dessa temática, eu já tava me irritando, porque, tipo assim, eu aprendi inglês, show, mas as pessoas dali eram muito infantis, eram muito imaturas de entender como elas iam levar o inglês na vida delas, sabe? Não era uma diversão, era algo que você vai levar pro seu futuro. E isso vai da cabeça de cada pessoa, sabe? E pra mim não era isso. Então as pessoas conversavam demais, era maior, sabe, uma bagunça. E meio que eu me perdia nisso também, eu deixava rolar, eu entrava na conversa e
falar inglês não acontecia. A gente falava português a todo momento, a gente não tirava o maior proveito da aula e era maior confusão. E aí eu decidi sair, não queria mais, acabei nem completando a prova final do Teams e eu fui para o executivo continuando no mesmo curso. Só que eu saí do nível Teams, né, porque eu já tinha idade, mais ou menos de 16, 17 anos, você já pode ir para o executivo, que é a área dos adultos, né, que também vão aprender inglês do zero. Só que é um curso um pouquinho diferente, porque é um curso mais voltado para a área empresarial, é realmente o executivo, porque você não aprende, eu não sei como se fala, assim, tipo, um cursinho de inglês regular, onde você aprende, tipo, tudo, estrutura, essas coisas. Só que você aprende isso com vocabulários específicos de uma área empresarial. Então você aprende como criar grupos, né? Tipo, como lidar com grupos, como lidar com personalidades diferentes, como defender o teu produto, a tua marca, a tua multinacional, como fazer debates. Então a gente não tinha prova escrita. A gente tinha um projeto em casa, onde a gente fazia o trabalho todo escrito em casa e depois a gente transformava isso em um seminário, em slides, em uma apresentação, para apresentar lá. Então é um pouco diferente. Então eles exigiam um pouco mais de você, sabe? Você tinha que ir lá e falar e apresentar. E os temas eram ligados com coisas que a gente aprendia na aula, né? Então tinha, sabe? Era muito diferente. Era tudo muito mais profissional e mais sério. E eu entrei lá com 17 anos e eu lidava com pessoas que já tinham uma carreira profissional, sabe? Que elas, como eu disse, tinham a necessidade de aprender, independente se elas queriam ou não. Elas tinham a necessidade. Eu meio que tava lá por vontade, obviamente, mas pensando na minha carreira, né? Tipo, principalmente porque eu quero seguir como jornalismo e eu vou precisar disso. Então eu tinha uma vontade, mas já pensando no meu futuro, porque querendo ou não, é um privilégio você tá aprendendo por você ter uma vontade e poder fazer aquilo, né? Diferente das pessoas que precisam investir naquilo, tendo ou não dinheiro para isso e realmente precisando aprender por necessidade. Elas precisam investir o dinheiro delas e elas precisam sair dali sabendo, sabe? É outra situação. Quando eu entrei nessa parte do executivo no meu curso, eu lidei com essas pessoas. E qual foi o diferencial pra mim? Porque no primeiro, quando eu tava no Teams, né, eu não conseguia lidar com esse método de ter níveis diferentes e você ter que, sabe, cuidar da pessoa que tá no nível menor. E quando eu fui pro executivo, isso não mudou. Ainda tinha essa mistura de níveis na sala de aula, só que com uma diferença. Quando eu entrei, eu fiz nivelamento e pulei 3 níveis. Eu encontrei pessoas que estavam em níveis maiores do que eu e menores do que eu. E principalmente eu pude aprender com as pessoas que estavam em níveis menores do que eu. Porque eu achava que eu ia entrar no curso e eu ia ser a pior de todas, eu não ia conseguir falar, as pessoas iriam saber demais. Não era isso, sabe? As pessoas estavam lá por necessidade, outras também por vontade, mas a maioria por necessidade. E elas tinham o gosto de aprender porque elas precisavam, sabe? Era uma realidade diferente. Então elas não estavam nem aí porque os outros iam pensar, se elas estavam falando errado ou não. Elas tinham que sair dali aprendendo. E elas só iam aprender se elas tentassem. E isso era a minha maior dificuldade. Porque eu ia lá, eu aprendia, só que eu não conseguia falar, eu criava um bloqueio em mim, eu não conseguia falar. Eu achava que a todo momento as pessoas iam me julgar e que elas iam me criticar e elas iam me olhar assim, tipo, meu Deus, ela não sabe nada, sabe? E isso pra mim foi anos, né, nesses 6 anos criando isso dentro de mim. Só que pra aquelas pessoas era diferente, elas estavam investindo tempo e dinheiro naquilo e elas precisavam ter um resultado. E é por isso que elas não tinham medo de nada, elas iam lá e falavam, e mesmo que tivessem errado, elas falaram, não, olha, se tiver errado me corrige, tá? Mas eu preciso falar, eu preciso tentar. E isso me deu coragem de tipo, meu Deus, sabe? Tipo, eles estão falando, eles estão tentando e eu não consigo fazer isso, eu tenho um bloqueio, eu não consigo abrir a minha boca e falar uma frase que eu tenho medo de, tipo, sabe? Eu fico, meu Deus, eu preciso fazer a frase certa e falar cada palavra certa e eu não posso errar. E eles não, eles iam lá, ó, na espontaneidade, falavam, ah, tá errado o quê? O que que tá errado? Como é que eu posso melhorar? E isso pra mim foi incrível. Então, como eu disse, tudo vai do momento e tudo vai da vontade e da necessidade.
porque eu tinha vontade, mas eu não me adaptava com aquele método naquele momento. E quando eu troquei da área do curso, né, saí do Teams e fui para executivo dentro do mesmo curso, eu pude ver outra realidade. Eu vi pessoas que tinham necessidade, que estavam dando o máximo de si para aprender, e eu tava ali, tipo, sabe, não tirando o maior proveito disso e não me dedicando e não tentando falar enquanto essas pessoas faziam isso. E eu acabei entrando na onda delas e falar, cara, eu vou falar, eu vou entrar, e a gente nós juntas íamos aprendendo, eu ensinando a elas como elas também me ensinando, independente do nível que nós estávamos. Tinham pessoas no nível mais baixo e no nível mais alto, e todas agregando conhecimento para umas às outras, sabe? E tipo, foi incrível, foi a melhor experiência da minha vida, foi a melhor escolha que eu fiz, de não ter desistido do meu curso, né, a instituição em si, porque querendo ou não é uma instituição incrível, e eu não desisti, mas eu quis ir pra outra área que pra mim ia trazer mais benefícios, sabe? Então ir pro executivo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E o que eu quero dizer pra vocês, em toda essa história que eu contei um pouquinho desse processo, né, de como eu venho aprendendo inglês, é que vocês precisam se identificar com a instituição. Se caso vocês façam curso físico, né, tem um cursinho físico de inglês, vocês precisam se identificar com a instituição, vocês precisam se identificar com as pessoas que estão à sua volta, e que eu principalmente penso em um lado mais profissional. Então, as pessoas são mais maduras, têm um conhecimento, têm uma experiência maior de vida, de mundo, de trabalho, de profissionalismo. Então, pra mim foi totalmente diferente. Óbvio que isso vai muito da oportunidade e investimento também. Tipo, não é um curso barato. Ele é um curso onde requer investimento sim, mas também requer dedicação da pessoa. Porque, cara, nada na vida vai ser de mão beijada pra você. Ninguém vai chegar e falar, olha, tá aqui, ó, tudo que você precisa saber pra isso. Não! Você vai ter que aprender sozinho, você vai ter que tentar, você vai ter que buscar isso, sabe? Então, isso é dentro de qualquer curso, mas é claro que você precisa saber qual é o seu método de aprender, do que você precisa e o que você quer. Então, não adianta, às vezes, você buscar, tipo assim, vou aprender inglês, vou buscar qualquer cursinho. Você não tem vontade e você não tem uma instituição, tipo, boa pra isso, sabe? Então, é muito difícil falar sobre isso, eu sei. Eu já tô pela terceira vez tentando gravar esse vídeo, porque eu não sabia como falar isso pra vocês, sabe? Porque, tipo assim, eu não sou a pessoa mais experiente na língua, mas eu tô no processo. Queria alcançar pessoas que também estivessem nesse processo junto comigo e que a gente poderia compartilhar as nossas histórias. Entendeu? Então, tipo assim, eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer um cursinho físico, e eu sei que tem pessoas que não, sabe? Então eu quero estar aqui dizendo que, olha, vocês são capazes sim, tá? De aprenderem o inglês na casa de vocês e buscarem, tipo, com frequência, com uma rotina, com dedicação, isso. Como eu sempre falo isso nos vídeos de balé também, sabe? Mas eu também quero compartilhar a minha história, né, pra quem tá em um cursinho e tá meio que perdido. Porque você precisa se identificar com o curso, mas que te faça, de certa forma, tirar o maior proveito disso e valer a pena todo o investimento que você esteja fazendo ali, seja de dinheiro ou de tempo. A quarta dica, então, eu meio que já disse, é tirar o maior proveito das aulas de vocês, sabe? Tipo, tenham vontade, tenham dedicação, sabe? Queiram realmente aprender aquilo, deem valor e sejam gratos se vocês tiverem oportunidade, ou se for o dinheiro de vocês, deem valor a isso, deem valor ao tempo, ao dinheiro gasto ali, seja seu dinheiro ou seja o dinheiro dos seus pais, sabe? Então sejam gratos por isso, se tiram o maior proveito disso, tenham uma rotina, uma frequência, aprendem no cursinho, mas aprendem em casa também, busquem coisas, né, que vão te proporcionar um novo aprendizado, que eu já emendo na quinta dica, que é buscar uma conversação, uma fluência, um vocabulário diferente, aprendendo em casa ou não, tirem o maior proveito disso e pratiquem a conversação, a fluência, vocabulários, vendo filmes, séries. Gente, qualquer coisa que vocês gostem muito, eu gosto muito de ler. Tenta ler um livro em inglês, sabe? Mesmo que você não saiba nada, tipo, pegue, leia o livro e quando você terminar essa leitura, veja o quanto você aprendeu, sabe? Tipo, mesmo que seja o mínimo. Isso tudo é um processo. Então você gosta muito de série, vai lá e tenta ver o que você entende da série. Tipo, sabe? É um processo. Por mais que você aprenda em casa, no cursinho, você precisa ter um contato maior com a língua.
Bom, gente, acabou que eu falei demais e acabou a memória do meu cartão. Bom, gente, vou finalizar por aqui. Esse vídeo confesso que foi um vídeo muito difícil pra mim gravar. Eu comecei a gravar ele há algumas semanas atrás e eu achei péssimo, não sabia, tipo, o que eu tava falando e como eu ia lidar com isso. Porque a gente sabe que é muito difícil, tipo, é difícil falar sobre isso. Mas eu queria compartilhar um pouquinho mais da minha história e dizer como que tá sendo essa aprendizagem do inglês pra mim, até porque não acabou, sabe? É uma caminhada. Já tô aqui há 6 anos, mas ainda não é o suficiente, ainda preciso continuar. Hoje eu não faço mais o curso regular, né, do executivo, eu faço o Conversation, que não tem tempo específico pra que eu fique nele, é o quanto eu precisar mesmo, obviamente. Então, se eu quiser ficar 3 meses, 2 meses, 5 meses, é uma escolha minha. E eu ainda pretendo ficar mais ou menos uns 2 meses. Principalmente agora que a gente entrou em quarentena, eu não tô tendo um contato, né? Então, talvez eu fique mais uns 2, 3 meses pra meio que forçar essa conversação, que é o mais difícil pra mim. Então, tipo, eu fiquei 6 meses aprendendo vocabulário, gramática, tudo. E eu travava, tinha um bloqueio na hora de falar. Então é isso que eu venho buscando, tipo, eu sei o que eu preciso aperfeiçoar para que eu chegue, tipo, na fluência. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal pra acompanhar meus próximos vídeos e também ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum deles. Se você gostou muito do conteúdo do canal e tá nesse processo de aprendizagem do inglês, seja em cursinho ou seja em casa, deixa o seu like, vai me ajudar muito. Quem sabe eu traga mais vídeos sobre o assunto em breve aqui no canal, enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês na sexta-feira com um vídeo de balé, tá bom? Um beijão e bye!